Então, estamos aqui, eu, a Furiosa, e agora a Nath está entrando, a Fêmea Brava está entrando, para a gente conversar um pouco sobre o que significa isso de o pessoal é político, né? Então, você quer começar falando um pouco, Nath? Olá! Oi, Bruna! Oi, gente! É... Pois é, esse tema é um tema que atravessa o feminismo de várias formas, né, Bruna? A gente o tempo todo se vê no meio de uma discussão e aí a gente percebe que a base da discussão, na verdade, é esse grande questionamento de que em que nível que o pessoal e o político podem se misturar, se misturam ou são a mesma coisa, né? Às vezes a gente está debatendo, a gente fala, porra, voltamos para aquele velho ponto do pessoal é político, né? Sim, e é um tema interessante, a gente pensou em falar nesse tema hoje, né? Porque é um tema que ele perpassa, ele atravessa a maioria das discussões em termos de pautas feministas que a gente fala, né? Então é um tema que atravessa pornografia, prostituição, barriga de aluguel, pedofilia, casamento infantil, política, né? Práticas que são feitas dentro de casa, então, por exemplo, o BDSM, violência contra a mulher. Então tem vários temas que a gente pode tratar quando a gente fala do pessoal, do que significa o pessoal ser político, né? Então, para começar um pouco a live, para contextualizar, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre o que significa o pessoal ser político, de onde que as feministas partem quando elas afirmam categoricamente que o pessoal é político. Assim, quando a gente afirma o pessoal é político, a gente está se contrapondo a que exatamente e o que é dito, o que a gente acredita, qual que é o imaginário social em torno de falar que do contrário, né? O que seria o pessoal não ser político, né? Que tipo de teoria, que tipo de teoria política defende que o pessoal não é político e que as duas coisas não se misturam. Ah, é muito engraçado, né? Eu tava vendo hoje a live da Melina com a Elô, né? Que elas falam de religião, né? Sim, E aí a Melina estava explicando justamente isso, né? Que também é um grande debate para a comunicação, Bruna, que é essa coisa das pessoas serem influenciadas pela mídia, ou pelas mídias, né? Ou as mídias influenciam as pessoas, né? sim. É, e é um questionamento, né? O que é espelho do quê? E aí a Melina falou muito bem disso, né, na live. Ela falou, da mesma forma que nós somos integrantes da sociedade, né? E fazemos parte da sociedade, ou seja, a sociedade reflete as nossas ações, nós também refletimos as ações da sociedade, né? Então é uma coisa que Dialética. se mistura mesmo, né? Isso, é dialética. É. Então, é importante a gente. Eu acho que se a gente parte do pressuposto que somos seres sociais, né? Que somos seres que integramos sociedades e a partir disso vamos transformando a sociedade, e toda feminista deveria acreditar nisso, né? Senão não faz sentido ser feminista. A gente consegue entender essa relação, como que essa relação se dá, né? Não é nem tanto. Na comunicação eu consigo ver isso muito claramente também, né? Não é nem tanto, apareceu na televisão, vai todo mundo fazer, porque isso seria considerar que somos seres amorfos, né? Que não pensamos e que só reproduzimos uma mensagem, o que não é verdade, a gente consegue interpretar a mensagem, e aí eu acho que eu consigo pensar a sociedade nesse sentido também, né? A gente recebe uma mensagem, a gente é capaz de assimilar a mensagem, a gente é capaz de questionar a mensagem, a gente é capaz de negar a mensagem totalmente. Enfim, são várias formas de interação com a informação que a gente recebe, né? Então, o que, eu acho que é importante para nós, especialmente né, feministas, pensarmos o que a gente vai fazer com as mensagens que a gente recebe, né, nessa sociedade que a gente é criada, né? Quais são as informações que a gente recebe que esperam que a gente reproduza e o que a gente vai fazer a partir dessas informações para transformar a sociedade, né? Sim. E é interessante porque quando você deu o exemplo da comunicação, da mídia, né? Mas esse é um fenômeno que se generaliza por qualquer tipo de instituição social, né? Todas as instituições estão passando algum tipo de mensagem para a gente, que é
é carregada da ideologia patriarcal, então a religião, como as meninas comentaram ontem, então a religião passa determinadas mensagens, a escola passa determinadas mensagens, a família, né? O modo de produção capitalista inteiro, né? Então, são várias instituições mandando mensagens para a gente o tempo todo. E como elas são carregadas de ideologia patriarcal, qual que é a mensagem que elas mandam para a gente sobre o nosso lugar na sociedade, sobre o tipo de coisa que a gente deveria fazer? Então, esse o momento, esse o movimento de questionamento que as feministas fazem quando elas vão chegar lá na 1969, na década de 60, na constatação de que o pessoal é político, né? Então, quando a gente fala que o pessoal é político, a gente está trabalhando basicamente com a ideia de que existem essas duas esferas da sociedade, né? O político, o público, e o privado, que é a parte do indivíduo, né? Então, a esfera privada seria a esfera da família, a esfera do indivíduo sozinho, a esfera de dentro de casa, a esfera doméstica. E, historicamente, a gente sabe que a esfera privada sempre foi a esfera feminina, a mulher sempre foi resguardada a esfera privada, e a esfera pública, por ser política, por ser a esfera em que em que a gente exerce esse nosso lado social de ser humano, né, em que a gente se coloca enquanto ser humano, a gente se concretiza enquanto ser humano, né, porque a gente só se concretiza enquanto ser humano numa relação dialética com o outro, né. Se a gente está sempre preso em nós mesmos ou preso nas mesmas relações, o quanto que a gente está se concretizando, o quanto que a gente está se desenvolvendo enquanto ser humano, né. Então, sempre foi... É impossível, né? Justamente é impossível. Então, sempre foi resguardado ao homem a esfera pública, né. Mas não só a esfera pública, digo, sair de casa, né? Não só a esfera pública, assim, da porta de casa para fora, mas a esfera política, né? Então, o que importa é assunto de homem, tudo que os assuntos de Estado, uma vez que o Estado está constituído, os assuntos de Estado são assuntos de homens, e os assuntos da sociedade, o homem é referência, né? O homem é referência do ser humano. E que mensagem que isso passa sobre nós mulheres, Nath? Não, eu fico pensando como que nos resguardar o privado, né, é a pura suspensão da humanidade, né? Se a gente está falando que é importante considerar as nossas atividades sociais e a nossa relação com o outro enquanto seres humanos, que isso faz parte, né, da natureza do ser humano, né, que é a conexão com o outro, resguardar as mulheres no âmbito privado é a suspensão da própria humanidade da mulher, né? E isso isso é incutido na gente através da socialização, da nossa socialização, né? Eu estava falando de público e privado, eu estava aqui lembrando da Audre Lorde, que na verdade, apesar dessa expressão binarismo ter sido cooptada por movimentos liberais, né? É uma forma sociológica de olhar para o mundo, né? Público-privado, bem e mal, que massacra as subjetividades, especialmente das mulheres, né? Ao longo de todos os anos aí patriarcais que estamos vivendo, 6.000 anos ou mais. E aí a Audre Lorde, ela tem esse movimento de questionar os lugares do ou isso ou aquilo, nos lugares binários, né? Ela justamente vai falar que, por exemplo, separa a ideia de que existe corpo e mente é feito justamente para nos alienar da nossa complexidade, né? Como somos complexos. Corpo e mente são uma coisa só, né? Poesia e teoria, sabe? Tipo, essas coisas elas não precisam. E aí a Audre Lorde ela vai questionando tudo isso. O que é espiritual, que aí no caso é o que, não no sentido do espírito, mas no sentido filosófico do espírito, o que é do intelecto e da nossa personalidade não se separa do nosso corpo material. E o público e privado também, né? Público e privado são instâncias que não deveriam estar separadas, né? E por isso o pessoal é político. Porque, na verdade, é uma coisa só. Você não deixa a sociedade do lado de fora da casa quando você entra em casa. Sim. Você não fecha a porta e deixa o seu ser político do lado de fora. Você é complexa e você continua sendo política da porta para dentro, né? E por isso é tão importante que feministas debatam sexualidade.
Por isso é tão importante que feministas debatam o que acontece entre quatro paredes. Porque você não se descola do seu sujeito político quando você está se relacionando intimamente com alguém, né? Essas separações, elas foram feitas pelos homens para justificar ações masculinas de opressão, né, dos povos. Então, não, sobre isso aqui a gente não vai falar, porque isso daqui é do âmbito do âmbito privado. Isso daqui não, quando na verdade você não se descola do seu ser político nunca. Sim, Né? é muito Não existe conveniente, isso. né? É uma divisão muito conveniente para os homens, porque como são os homens que são definidos enquanto ser humano, eles não são atravessados pelo sexo deles o tempo inteiro, né? As mulheres, nós somos atravessadas pelo fato de que nós somos mulheres o tempo inteiro, seja dentro de casa, seja fora de casa. Então, não é porque a gente chega em casa que a nossa opressão acabou, né? A nossa opressão, ela não ocorre da porta de casa para fora, né? Uma mulher sozinha, ela sendo mulher, ela tendo crescido em sociedade, ela vai reproduzir nela mesma. Ela mesma vai ser a carcereira dela para muita coisa. Então, por exemplo, quando a gente discute sobre feminilidade, quando a gente discute sobre os diferentes controles sociais informais que tem sobre as mulheres, quando a gente fala sobre maternidade, um exemplo que eu acho muito bom é a questão que a Naomi Wolf descreve sobre o controle do peso. Porque, assim, a mulher, quando ela sai de casa, ela tá sempre sendo observada, né? Ela tá sempre sendo julgada e as outras pessoas vão julgar a aparência dela, vão julgar o peso dela. Só que, quando a mulher entra em casa, ela vai ser a própria juíza dela, ela vai ser a própria carcereira dela, ela vai se despir, ela vai se olhar no espelho e ela mesma vai se julgar. Então, não precisa que exista um público, exista uma arena de pessoas falando para as mulheres o que elas precisam ou não fazer, porque nós fazemos esse papel, né? A gente internaliza a nossa socialização. É a ardilosidade do patriarcado, né? É a própria educação da mãe para a filha para servir. Né? Isso é o quanto a gente está arraigada e presa à nossa socialização. Isso é o quanto a gente já assimilou essa socialização violenta como a nossa própria forma de agir no mundo, né? E eu acho que a violência doméstica, né, a violência masculina, ela é um prato cheio para a gente debater o pessoal político, né, Bruna? É muito curioso quando a gente chega em escola para fazer oficina, a gente lê aquelas frases do INEA, que o INEA fez uma pesquisa em 2015, se não me engano, com algumas frases que são clichês da sociedade, assim, perguntando quem concorda e quem discorda, e, sei lá, sempre 60% ou mais das pessoas concordando com as frases. Uma dessas frases em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E a gente está aqui nessa bolha feminista, né, na QG, enfim, a maior parte das mulheres que está assistindo vai achar isso um absurdo, mas na sociedade as pessoas concordam com isso. Inclusive, não sabemos como lidar com briga de marido e mulher. Não sabemos, né? Não sabemos, porque, sei lá... Nós feministas não sabemos, né? A gente não tem orientação, assim. Ferramentas. A gente que tem noção do problema todo, a gente não tem uma orientação, assim, de uma autoridade que seja, né? Tipo, a gente não sabe o que fazer. Se eu ouvir meus vizinhos brigando, eu vou ficar paralisada. Eu vou na polícia, eu vou lá intervir, porque se você vai lá intervir, você pode colocar você mesma e a outra mulher em risco, porque o cara pode ficar mais puto ainda, né? Então a gente não. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então, faltam essas ferramentas, né? Eu acho, né? Inclusive para feministas, de como lidar, né? Mas aí, beleza, chega lá e em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas aí para as pessoas entenderem isso, né, a gente pergunta, mas e se fosse com você? Você gostaria que alguém interferisse? Ou então, a gente precisa separar o artista da obra, né? Não é porque o cara estuprou... A gente tem notícias de que o cara estuprou não sei quantas atrizes no set que a gente tem que parar de assistir o filme do cara, porque afinal de contas a gente precisa separar o artista da obra.
não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você fala, mano, como que pode não ter nada a ver, né? Só que aí você entra num debate desse e você fala assim, mas e se fosse você? Eu tava conversando isso ontem mesmo com as mulheres da grupo aqui. E se fosse você, né? Tipo, se você tivesse sido estuprada por um cara desse, você ia falar, olha, ele me estuprou. Mas, porra, assiste o filme tal dele, ele é um gênio. E é horrível que a gente tenha que apelar para a vida pessoal das mulheres para ver se elas entendem como o pessoal e o político são indissociáveis. Mas, às vezes, é a única ferramenta que a gente tem, né, para situar as mulheres. Tipo, o ser político dos homens, bem como o nosso ser político, não é indissociável da vida privada, sabe? Isso é uma falácia para a manutenção do poder sexual masculino, né? É que, às vezes, eu penso, às vezes, que às vezes é difícil para a gente ter noção do quanto a violência masculina contra a mulher e a situação de dominação, assim, praticamente material dos homens sobre as mulheres é uma realidade em muitos lugares e, por exemplo, no Brasil, institucionalmente, legalmente, era uma realidade até assim, outro dia, sabe? É que a gente vive, por exemplo, nessa ilusão de democracia e de direitos iguais, mas, por exemplo, se você faz uma análise do histórico da legislação sobre crimes sexuais, até 2005, estupro era crime contra a honra, não era crime contra a dignidade sexual da mulher. Até 1900, até a década de 60 ou 70, o marido, ele meio que podia legalmente matar a esposa e o amante na Espanha se ele pegasse no ato. Assim, não que ele pudesse, mas a pena era tão branda, mas tão branda comparada com crimes normais de homicídio, de parricídio, de infanticídio, que tipo, é praticamente tipo, faça valer o seu direito masculino de posse sobre sua esposa, né? E, assim, tem 1 milhão de exemplos que a gente pode dar sobre como o pessoal é político se manifesta nas nossas instituições, por exemplo, no direito. Eu sei 1 milhão de curiosidades de direito, a gente poderia ficar aqui falando 1 hora, assim. Uma coisa interessante também é que foi só a partir de 2005 que se tornou possível legalmente um homem estuprar o outro, porque estupro era pênis na vagina. E isso, o que é isso se não o poder político do homem se manifestando, né? Tipo, é o homem que tem poder de estuprar e é a mulher que tem a passividade de ser estuprada, né? Ela que pode ser considerada um sujeito passivo, né? Então tem muitas, assim, e é muito bizarro quando a gente pensa, assim, que a gente falar de pessoal e político também tem muito a ver com a gente falar sobre controle, sobre instituições de controle, né? A esfera privada é a instituição de controle por excelência. Então, assim, quando a gente pensa em instituições privadas, que nem a escola pode ser uma instituição privada, a família, a própria psiquiatria, durante muito tempo, foram as principais instituições de controle sobre a mulher, e é um controle que se dá no âmbito doméstico, é um controle que se dá na mulher dentro de casa, na mulher no âmbito da sua família, com seus filhos, né? Então, e foram controles que são instituições que sempre vitimizaram basicamente mulheres, né? Então, por que essas instituições, qual que é a mensagem que isso está sendo passado, né? Qual que é a mensagem sobre o lugar da mulher, sobre o que uma mulher deve fazer, sobre o que é direito do homem, o que é dever da mulher, sobre o próprio status de cidadania ou não das mulheres, né? Então, uma discussão interessante é que quando a gente fala, por exemplo, sobre a inserção de diferentes pessoas, de diferentes grupos étnicos, e inclusive a inserção das mulheres no rol de pessoas que têm direito a ter direitos, né? Como que se deu esse processo? Quando a gente fala, por exemplo, sobre a abolição da escravatura, para a gente é um pouco mais evidente, assim, hoje, né, com esse distanciamento histórico, é mais evidente a gente falar, cara, as pessoas negras, elas simplesmente não eram consideradas pessoas, né? Então, por que elas teriam o direito à liberdade? Por que elas teriam direito à propriedade? Assim, não faz sentido, elas não são pessoas. Mas quando a gente faz esse paralelo com, por exemplo, as mulheres, as pessoas têm um estranhamento, né? Mas as mulheres, durante muito tempo, elas também não foram consideradas pessoas. Pessoas no sentido de seres humanos pensantes, seres humanos
que têm racionalidade para tomar suas próprias decisões, seres humanos que podem amar, que são criativos, que podem delinquir, inclusive, né? Eu acho que a crueldade, né, o aspecto cruel do setor privado ser o que é o âmbito da mulher, é que isso é dado para nós como se fosse isso é entregue, né, na nossa mão durante a nossa civilização, como se isso fosse um benefício, né? Como se fosse um benefício. Então, dentro de casa, quem manda é minha mulher. Quantos homens a gente ouviu falando isso, né? Tipo, não, dentro de casa quem decide é a patroa. É uma concessão, né? É uma concessão que nos é vendida como se fosse um benefício. Sim. E é uma mentira, né? Sim. É uma mentira, porque a ideia é que se a gente está no âmbito privado, e tudo que está no âmbito privado, né, da casa, ou da educação, ou do cuidado, o sexo. Do sexo, e se isso está na mão, teoricamente, está na mão das mulheres, elas deveriam agradecer, né, porque foram os homens que concederam esse espaço. Mas, por outro lado, é o lugar mais inseguro, né, da mulher. É o lugar mais inseguro. Dentro de casa, é o lugar mais inseguro para mulheres. A gente vê isso isso. Os homens não estão podendo sair de casa, as mulheres apanham mais. As crianças, aumenta a violência contra a criança, aumenta a violência contra a mulher, porque os homens não estão podendo sair de casa. Isso hoje mesmo, porque saiu na UOL uma manchete assim: criminalidade na Grande São Paulo diminui com a pandemia. E eu, tipo, gente, que criminalidade, sabe? E aí você vai ver lá os crimes dos quais eles estão falando. Crime contra a propriedade. Então, furto, roubo, claro. Furto de carro. Tipo, que criminalidade é essa, sabe? Porque para os editores não considerarem que pedofilia, estupro, violência contra a mulher na criminalidade, a gente não é nem sujeito de direito, né? É que a gente sabe que quando o jornal fala de criminalidade, está falando do clichê da violência urbana, né? Sim. E é foda, né? Porque também cai entre nós, né? Eu fico pensando, a gente então vai entrar numa de querer que as pessoas incluam violência doméstica e violência contra a mulher nos índices de criminalidade, né? É foda, né? Porque, porra, isso não vai dar ajudar em nada as mulheres. Não vai ser bom também para as mulheres, né? Imagina assim, já existe uma construção midiática, né, sobre a violência, sobre os níveis de violência, com a criminalidade urbana. Se a gente vai viver com medo, né? É por conta desse tipo de discurso que nos anos 80, nos anos 90 teve um recrudescimento do poder punitivo. Mas enfim, a gente está desviando. Só para avisar que a gente em breve vai fazer uma live sobre direito penal, criminologia, essas coisas, para quem tiver interesse, né? Mas assim, voltando à questão do pessoal ser político, né? Eu estava falando, só terminar o raciocínio, que eu estava falando desse presente que a gente recebe, né? Aqui, ó, esse âmbito aqui é seu, né? Aqui você pode fazer o que você quiser. A Sila estava falando que nós somos as rainhas do lar, né? Somos as donas do castelo. E aí, como isso também está associado à projeção que a gente faz de mulheres como guerreiras, né? Mulheres são... super mulheres, né? Super mulheres, né? Porque elas dão conta, elas vão lá e elas fazem acontecer. E como isso está atrelado à nossa própria opressão, né? E aí a gente defende isso, né? Aquela velha história das vantagens de ser mulher lá da oficina das mulheres encarceradas que eu fui fazer, né? Quais são as vantagens de ser mulher? Ser guerreira. Né? Tipo, não, isso não é uma vantagem, isso é uma estratégia de sobrevivência. Sim. Né? Ou você aprende... Né? Porque é isso. Tipo, o seu lugar é dentro de casa. E aí dentro de casa é onde você apanha. Dentro de casa é onde você é estuprada. Dentro de casa é onde você precisa se desdobrar em 1000 para dar conta de tudo. Então... E é interessante também porque... De onde vem essa ideia, né, de que por que as mulheres são rainhas do lar? Por que a gente sempre esteve confinada ao lar, né? Quando a gente pensa em mulheres, quando a gente pensa num contexto de mulheres que vinham, por exemplo, de classes mais altas, né?
Vamos pensar coisa assim de 70 anos atrás. Mulheres de classes mais altas que, por serem de classes mais altas, elas iam continuar sobrevivendo por conta da família ou por conta de um casamento. Então a mulher ela passava da tutela do pai para a tutela do marido. E aí a dependência econômica, principalmente, e o fato de que ela tá com um cara que é o provedor, cujo trabalho é remunerado, porque essa mulher ela também trabalha, só que ela tem um trabalho não remunerado, né? O trabalho de cuidado, o trabalho doméstico, tudo isso é trabalho não remunerado. E essa é a esfera dela, né? E aí cria-se esse imaginário, esse mito de que nós somos as rainhas desse lugar, porque é a gente que manda, a gente que sabe onde está tudo. Uma mulher de classe mais alta, ela provavelmente vai coordenar toda a equipe de funcionários, de empregados que estão naquele lugar, então ela também vai exercer esse poder de exploração sobre outra classe, né? Então, isso gera nela aquela sensação de... eu acho que É um tentar micropoder, é um compensar. micropoder. Ela experimenta assim o que é, né? E aí você vê, para a mulher de classe baixa, que sempre precisou trabalhar, é pior ainda, porque ela trabalha fora de casa, ela tem um trabalho que é remunerado, mas que é remunerado pior do que seria se ela fosse homem, e ela chega em casa e ela ainda tem que fazer tudo, então ela ainda tem que ser a chefe da casa, porque o marido inútil dela não consegue fazer a própria janta, né? Então, por que é bom que você seja a rainha do lar? O que você ganha com isso? O que você ganha com ser a única pessoa da casa que lava prato, que lava roupa, que faz Que jantar? sabe onde tá a meia, outra meia que perdeu. E aí, Bruna, tem uma coisa da relação com os filhos também, né? Sim. Que é a total... É o abandono paterno dentro da própria família, né? Que os homens não conseguem simplesmente lidar com nenhuma questão com relação à paternidade. Né? Então, não, isso daí você resolve com a tua mãe. A tua mãe vai lá e resolve com a tua mãe. E isso acontece em todas as famílias e em todas as instâncias. É isso. Todas as vezes que eu vou à escola pública também, a gente pergunta quem é que é a cabeça... Uma das frases do Iné é: o homem é a cabeça do lar. Né? Uhum. E aí os meninos das escolas dão risada, assim. Aí se pergunta, quem aqui que é a mãe é a cabeça da casa? Todo mundo levanta a mão. Porque é isso, né? Isso, na verdade, reproduz o principal aspecto da nossa socialização, que é, isso aqui é a parte que te cabe nesse latifúndio. Isso aqui Sim. é onde... Você é completamente alienado da sua condição, né? Eu acho que é a melhor explicação possível, a melhor palavra possível, o melhor conceito possível, que é a da alienação. Porque você é como se você estivesse olhando a realidade através de um óculos, né? De uma lente. Porque, tipo, você tá vendo ali que a maioria dos lares brasileiros hoje já é chefiada por mulheres e as pessoas continuam reproduzindo o discurso de que o homem é o provedor, de que o homem é o chefe da família, o homem que puxa, né? Sendo que a mulher, ela efetivamente produz mais, não riqueza, assim, né? Mas ela é muito mais explorada do que o homem dentro de casa, né? Porque não só ela trabalha fora de casa, mas ela também permite que o trabalho seja feito fora de casa, né? Sim. Então, Sim. Ela mantém as condições ela mantém rodando o sistema de produção capitalista, né? Então, tipo, é o mais básico possível. Ela permite que o cara saia de casa para ser explorado, porque quando ele voltar vai estar a casa arrumada, né? E Sim. quando a gente pensa no pessoal político, e no fato de que as mulheres elas são confinadas a isso, também tem a ver com a gente simplesmente não questionar, a gente não universalizar essa situação, né? Então, é um duplo pensar aí, é uma alienação muito louca, porque nós, enquanto mulheres, a gente custa a pensar, a realizar, a perceber que o que acontece com a gente acontece com todo mundo, né? Então... É a falta, assim, são várias coisas aí, né, Bruna? Primeiro é a falta de consciência de classe, sim, mais especificamente de casta, né? A gente tem muita dificuldade com se projetar e se entender na outra. E isso também é um aspecto crucial da nossa socialização, né? Porque nos ensinam a rivalizar umas com as outras, nos ensinam a
hostilizar outras mulheres e entender que outras mulheres são nossas concorrentes, né? A gente precisa competir o tempo todo. E isso nos aliena a ponto da gente não conseguir se entender, né? E esse é o perigo de juntar mulheres, né? E por isso existem tantos mitos em torno da união de mulheres, da reunião de mulheres, né? Do encontro. Por isso que mais de duas mulheres no mesmo lugar é uma afronta ao patriarcado, e por isso que mulheres foram para a fogueira por tentar se encontrar e conversar sobre a própria experiência, porque é perigoso, né? É perigoso que mulheres percebam que não existe uma experiência individual, exclusiva. E aí é aquela história que eu também gosto de contar, né? Quando eu cheguei lá no Butantã, que me falaram que eu não poderia juntar as mulheres em grupo. Eu não poderia fazer grupo com elas, né? Sim. E é a maior mágica do mundo, né? Quando você vê uma roda de mulheres e as mulheres começam a ouvir umas das outras e a falar, meu Deus, pô, Sim. eu também vivi isso, eu também sinto isso. Então, não é só comigo, né? E, enfim, por que a gente tá falando disso? Ah, você estava falando do pessoal. Assim, de universalizar, né? De Isso. universalizar as experiências, né? É interessante também o quanto a gente consegue perceber, assim, historicamente, com dados concretos, o quanto a união entre mulheres faz a diferença. Então, por exemplo, a história do surgimento do sufragismo lá na Inglaterra tem tudo a ver com o surgimento dos primeiros lugares, os primeiros clubes de senhoras em que as mulheres podiam se unir para, tipo, falar qualquer besteira, assim, se que fosse para falar de costura, que fosse para falar de receita, quando você junta as mulheres, elas vão falar da própria vida, e elas vão falar, tipo, cara, por que tá todo mundo tão na merda, assim, tipo, de forma generalizada, sabe? Por que a gente não faz alguma coisa, né? E foi justamente uma das primeiras coisas que começaram a fazer para tentar sufocar o movimento sufragista na Inglaterra foi fechar esses lugares públicos, né? Porque o próprio fato de você ter um lugar exclusivo para mulheres, dos quais homens não podiam participar, e que estivesse na rua, não estivesse, tipo, no ambiente de casa, que, por mais que fosse da mulher, é um ambiente que é controlado, que é vigiado, né? A partir do momento que você tem um lugar lá fora para as mulheres se encontrarem, aí não tem mais controle, né? E aí quando a gente vê, sei lá, 100 anos depois, né, quando o feminismo, as mulheres começaram a se organizar mais, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa na década de 70, 60 e 70. Por que surge o pessoal é político? Justamente porque uma das estratégias de mobilização de mulheres eram os grupos de conscientização, de levante de consciência, né? E aí, o que eram esses grupos? Eram mulheres que se juntavam. Na maioria das vezes tinha uma pessoa que mediava, né, geralmente uma mulher feminista com mais formação, que mediava, e que as mulheres elas simplesmente falavam das próprias experiências. Então a mulher vai lá e ela vai falar sobre o estupro que ela sofreu, sobre como em casa ela foi impedida de estudar. E aí as mulheres vão compartilhando experiências que, por mais que eu não tenha sofrido aquilo especificamente, eu consigo me relacionar, eu consigo pensar, poderia ter acontecido comigo, ou então eu vou lembrar de alguém da minha família que sofreu isso, vou lembrar de uma amiga, né? Então aí começa a surgir a consciência de classe, né? Começa a surgir essa noção de que existe uma estrutura que oprime a todas nós, de formas muito semelhantes, e que faz com que a gente se mantenha apartada, para que a gente não consiga se identificar umas com as outras, né? E a história sobre a formação desses grupos é repleta de mentiras para os homens, né? De pedidos de permissão para poder estar nesses espaços. Então, muitos desses grupos aconteciam dentro das próprias casas, né? Porque eram mulheres mães, mulheres, enfim, que estavam confinadas ao espaço doméstico também, mas que distribuíam seus panfletos, recebiam um panfleto e espalhavam pela vizinhança. E aí elas se reuniam na sala de casa, assim, né? Enquanto o marido estava no trabalho, né? E aí quando elas avisavam umas para as outras, né? Tipo, hoje talvez demore um pouco mais. E aí, mentiras, né? Eu vou, sei lá, para a igreja, eu vou para o meu grupo de bordado, eu vou para minha...
E aí, as várias mentiras que as mulheres ao longo dos anos precisavam contar para os seus maridos para poder ter a chance de se reunir, né? Para isso, né? Nunca em espaço público, geralmente era nas casas das outras mulheres, porque era onde elas podiam estar em segurança, né? Sim, e a gente não parou de pedir desculpa, né? A gente pede desculpa até hoje por a gente querer espaços exclusivamente femininos, né? Sim. A gente tem que o tempo todo ficar justificando, ó, não, a gente precisa de um espaço só para mulheres, porque ter um homem, por mais feminista que ele seja, ter um homem no ambiente faz com que as mulheres se sintam acuadas. Assim, é uma figura que faz você sentir acuada, assim. Muitas mulheres, assim, elas se calam completamente se tiver a figura masculina. Então, e o homem também não sabe ficar quieto, né? Então, eventualmente, em algum momento, ele vai tomar a palavra, ele vai falar alguma coisa, assim. É muito complicado quando... É muito difícil um homem estar numa situação em que ele não quer trazer a atenção para si, né? Então, a gente fica, até hoje, tendo que se desculpar, tendo que falar, a gente, tendo que justificar por que a gente precisa de espaços exclusivamente femininos, né? E quando a gente tenta formar, e ao longo da história também, né, quando mulheres tentaram formar grupos auto-organizados dentro de outros espaços e outras instituições já existentes, também é uma estratégia de reunir mulheres, né? Você chegar no seu trabalho e falar com as mulheres do seu trabalho, olha, vamos fazer um grupo aqui só para a gente falar da gente, das coisas que acontecem com a gente, e ver como que a gente pode transformar isso dentro de igrejas mesmo, dentro de partidos políticos. Para existir em espaços mistos, para se reunir em espaços mistos, as mulheres precisam justificar 1 milhão de vezes por que é tão importante que esse espaço auto-organizado aconteça. E ainda assim, tem que lidar com toda a perspectiva masculinista e toda a ideologia masculinista que existe dentro de cada uma de nós, né? Com a nossa misoginia internalizada, com as coisas que a gente aprendeu que eram certas, que na verdade são só reprodução de misoginia, reprodução de, enfim, machismo, né, para falar sobre o que a gente faz, né, na cultura. E aí é muito doido, né, porque muitas vezes a gente está num espaço que a gente lutou para construir a auto-organizada de mulheres, mas mesmo assim a gente escuta a voz masculinista lá, sabe? Nossa, várias construções de caminhada, construções aqui que não precisava ter homem, mano. Não precisava ter homem. Tinha sempre uma mulher para colocar o seu acúmulo, que muitas vezes é masculino, e levar as ideias masculinas. E aí, como que você faz isso, né? Como que você faz política? Como que você sai de casa, sai do âmbito do privado para debater política feminista sem carregar, né, essa carga masculina, né? E aí é isso, acho que falta muito pra gente entender a importância de usar a lupa do feminismo, tanto para se entender enquanto classe, para entender que as nossas ações individuais, elas refletem na sociedade também, né? Então, isso é um assunto que eu acho interessante a gente falar também, que você e a Gabi abordaram um pouco, né, quando a gente estava falando de organização do movimento feminista, que é isso, assim, essa coisa, quando a gente fala de o pessoal é político, no texto, porque essa expressão a gente diz que a gente atribui a Carol Hanisch, é uma feminista estadunidense lá, escreveu em 1969, vivíssima. Maravilhosa, né? Muito bom os textos dela. E o texto em que ela debate isso é justamente sobre esse fenômeno de que quando as mulheres começam a conversar, elas começam a perceber que as suas experiências são universais. Só que como virou um mote do feminismo, né? Porque ajuda a gente a perceber, foi uma virada, assim, foi uma virada paradigmática de que a gente conseguir perceber o quanto a gente está confinada ao privado e não ao público, né? E o quanto existe essa divisão, o quanto existe essa cerca patriarcal que impede que a gente transite entre os dois, né? Que, na verdade, os dois não são separados, né? Essa é a grande questão. Não existe uma separação entre público e privado, entre político e privado.
E quando a gente reproduz essa ideia de que existe essa separação, de que existem escolhas que a gente faz, existem coisas que a gente consome ou dentro de casa, ou coisas que a gente pensa, ou coisas que a gente faz assim pessoalmente, individualmente, que tudo bem, né? Que você não precisa trazer a sua crítica feminista para isso, porque não vai afetar ninguém, né? Isso também precisa ser questionado. Por isso que quando a gente fala, por isso que lá no começo da live eu falei que quando a gente fala de pessoal é político, cabe a discussão sobre coisas que são feitas dentro de casa e coisas âmbitos que são considerados tradicionalmente como os privados, né? Mas esses âmbitos que são tradicionalmente privados são os âmbitos relacionados à opressão sexual, à exploração sexual da mulher principalmente, né? Por isso que a gente questiona tanto. Assim, não é à toa que a gente fala que prostituição é uma questão de escolha, que pornografia é uma questão de escolha da atriz ou da mulher que está sendo explorada na indústria do sexo. Não é à toa que a gente fala que BDSM é uma questão de escolha. Sim, a gente defende. Porque a gente é completamente alienado do quanto as nossas ações pessoais e as nossas escolhas e as nossas movimentações políticas pela sociedade interferem na reprodução do próprio sistema. Tipo, o sistema ele não se mantém... eu fico pensando, né, naqueles memes que tem na internet da mão invisível do mercado, sabe? Não existe isso, assim, tipo, o patriarcado ele não é uma coisa, assim, etérea que tá aqui no ar, assim, ele não é matéria escura, sabe? Somos nós com as nossas atitudes, são os homens com as atitudes deles que fazem isso se perpetuar, que fazem o sistema rodar, né? Teve uma parte do livro Feminismo é para Todo Mundo, né, da Bell Hooks, que a gente debateu na grupo, que as mulheres da grupo ficaram, meu Deus, como assim, né? Que ela afirma que o feminismo sofreu um racha porque certas feministas queriam debater sexualidade, e sexualidade deve ser mantida no âmbito individual. E aí ontem a gente estava lendo um texto da Audre Lorde, que é um relato de uma viagem dela à Rússia, que ela fala que ela questionou, não me lembro se foi uma mulher, foi uma mulher, sobre como que estava o debate da homofobia, né, e da homossexualidade lá na Rússia e tal. E aí ela escuta a resposta de que isso é do âmbito individual e que por isso elas não interferem. E aí eu pensei numa coisa, Bruna, que é o quanto a gente suspende os debates, né? Assim como com o processo de criminalização, a gente suspende os debates. Como a gente suspende o debate partindo da ideia liberal de que a gente precisa manter o bem-estar social, né? Então num lugar onde o bem-estar social é a norma, a gente não precisa debater essas coisas pequenas e individuais como sexualidade, como racismo, que, na verdade, acaba sendo... O que é o racismo para a lei, né? É o fato de alguém discriminar o outro e ser racista com o outro, né? Leva para o nível liberal um debate que deve ser amplo, amplificado, né? Que deve ser politizado, né? Ele deve ser público. E aí eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente precisa debater a nossa sexualidade, como a gente exerce a nossa sexualidade, as nossas escolhas individuais, como, né, o que a gente chama de escolha individual, né, seja a nossa necessidade de usar maquiagem, seja a nossa necessidade de fazer uma cirurgia plástica, seja a escolha de uma mulher a se submeter à indústria do sexo ou não, né? Porque todos esses debates, se a gente fica usando a desculpa de que eles são individuais, a gente está partindo do pressuposto liberal aqui de que somos livres para fazer o que a gente bem entende, a gente despolitiza tudo, né? Porque é possível despolitizar tudo, é possível dizer que tudo é uma escolha, né? E que tudo é uma questão de gosto, né? E aí não tem nada para as feministas fazerem. Sim. Porque é uma questão de, assim, se, por exemplo, a nossa própria opressão,
Se a gente traz, por exemplo, que gênero é uma questão de identidade e é uma questão de escolha, se você permanece nesse gênero ou não, então a solução é muito simples, todo mundo se identifica para fora do gênero feminino, ou você não binário, ou você do gênero masculino, pronto, acabou. Assim, se é só uma questão da gente escolher se a gente vai ser oprimido ou não, acabou a pressão. Assim, quem que vai ser imbecil e continuar escolhendo ser oprimido, né? Quem são essas imbecis dessas meninas na Ásia e na África que continuam sendo mutiladas até hoje, assim, né? Elas só podem ser burras, né? Assim, se é uma questão individual. Assim. E tem isso, assim, Bruna, eu acho que essa linha, né, que é tão árdua da gente debater, quando você diz que o pessoal não é político, que é uma mera questão de escolha, você, na verdade, responsabiliza pessoas oprimidas pela sua própria opressão, né? Exatamente. Que assim, na linguagem é o discurso popular, masculinista, né? É culpar a vítima, basicamente. Se a gente for falar, né, tipo, culpar a vítima. Então, eu sou estuprada pelo meu marido porque eu quero. Porque, afinal de contas, eu poderia escolher sair de casa, se eu quiser. Você poderia escolher não estar com ele, né? É aquele discurso clássico sobre violência doméstica. Tipo, se tá com ele, tá apanhando, mas se tá com ele é porque gosta de apanhar, né? E é o que... Essa é outra frase do Inéia, né? Sim. Que é tipo a história da mulher de bandido. Mulher de malandro, sim. É. E também, toda vez que sai, por exemplo, na mídia, alguma questão de alguma mulher que saiu da indústria pornográfica e que está falando os absurdos que acontecem na indústria pornográfica, na maioria das vezes, quando sai alguma coisa, geralmente mostrando uma mulher que foi morta, né, que foi encontrada morta, ou que se foi suicidada, né, alguma coisa assim, os primeiros comentários que você vê é tipo, uai, podia ter saído, ou então entrou porque quis, queria dinheiro fácil, né? A principal argumentação, a principal linha de argumentação dos masculinistas, né? Tipo, que a mulher que entra ou que é entrada na indústria do sexo, ela entrou porque com quis. 12 anos de idade, com 12 anos. Como se tivesse uma escolha, né? E a mesma... Eu acho que esse é o central, assim. Para a gente fazer uma análise coerente, uma análise responsável feminista, a gente precisa... não tem como manter esse duplo pensar, sabe? O que é teoria feminista? Qual que é a base da análise da teoria feminista? Opressão sexual. A opressão, por exemplo, a opressão das mulheres pela capacidade reprodutiva, o marxismo já fez, e ele deu conta, assim, é uma análise bastante enxuta. Qual que foi a grande contribuição, a grande virada da teoria feminista? Explicar a opressão sexual. A opressão da mulher não se dá só pela capacidade reprodutiva. O poder sexual dos homens. O poder sexual dos homens, que é justo, que eu acho que tem tudo a ver com a questão, por exemplo, de, em Cuba, ainda ser crime homofobia, tem tudo a ver com esse relato da Audre Lorde de que a homofobia é uma questão privada. Por quê? Porque o marxismo não faz essa análise, a teoria marxista não faz essa análise da opressão sexual. Ele faz uma análise diferente que também cabe. Mas quando a gente... Então, partir da teoria feminista é isso. A mulher é oprimida sexualmente, na esfera sexual, na esfera dos relacionamentos sexuais, por isso que existe estupro, por isso que existe prostituição, por isso que existe pornografia. E aí quando você vem e fala e tenta conciliar... E por isso que todas as meninas com 16 anos já sonham em ser mães, né? Já sonham em ser mães, todas as meninas... com 15 a 16 anos já estão prontas para serem atrizes pornográficas, como a Gayle Dines já falou. A gente nem teve contato com sexo ainda, a gente já está se comportando como atrizes pornográficas. Primeiro porque a nossa sociedade nos hipersexualiza, a gente não precisa assistir pornografia para ter contato com conteúdo pornográfico. Referências. Referências. Porque a gente se relaciona com homens que estão consumindo isso desde os 9, 10 anos de idade, né? Então, assim, se você quer fazer uma análise feminista coerente, embasada em teoria, não tem como defender as duas coisas. Você vai precisar ir para outro canto, vai precisar ir para outro paradigma, vai precisar recorrer a outra ferramenta de análise. Porque se a gente está falando de teoria feminista, se a gente está falando de opressão sexual, assim, eu sinceramente acho que não tem como. Porque... Não tem como a gente falar, a gente está falando de opressão, de estruturas sociais, está falando de opressão material das mulheres e falar ao mesmo tempo que a prostituição é uma escolha. Assim, não tem como você fazer uma análise material do mundo
e fazer uma análise completa de como as mulheres elas são ensinadas de que os únicos destinos possíveis para elas ou é você ser mãe, ou você ser dona de casa, ou você ser puta, ou você ou tipo você se casar com um homem, né? Porque assim, Sim, a finalidade última da nossa vida é servir aos homens, né? Então, como sim. você concilia Sexualmente. sexualmente, né? Sexualmente, porque também um relacionamento sem sexo é amizade, não é um relacionamento. Nunca vai ser um É relacionamento friend zone, né? Famosa friend zone ali. friend zone. Sempre você tem que dar alguma coisa para os homens sexualmente, né? Inclusive, se você for casar, se você tiver um relacionamento estável, ou se você for casado, etc., não é direito seu recusar, né? Assim, Sim. você tem que dar alguma desculpa, você tem que falar que você está com dor de cabeça, que você está enjoada, porque. Mas você Assim, percebe, é aquela parada que eu tava falando também na live lá sobre feminilidade, eu não lembro se foi na de liberalismo, que é como que as pessoas consideram e desmerecem a opressão sexual do homem sobre a mulher, né? Porque se você vai fazer uma análise do capitalismo, a gente sabe que nenhum trabalhador e nenhuma trabalhadora são livres no capitalismo, né? Não existe negócio, não existe opressão. E aí, quando a gente passa isso para análise sobre o patriarcado, sobre a opressão das mulheres, aí é muito relativizável. Aí tudo vira uma questão de escolha, né? E é um tiro no pé, assim. É importante que a gente lembre que a gente só pensa assim porque a gente se isolar do social, a gente achar que a gente tem uma escolha que ela é isolada da sociedade, isso favorece exclusivamente aos homens. Não nos entender enquanto classe favorece exclusivamente ao patriarcado. Né? Então, são passos que a gente precisa dar, especialmente enquanto feministas comprometidas com a revolução e com a transformação social, porque isso é foda também. Né? É aquela história de que você não é feminista sozinha, você é feminista, você precisa estar comprometida com a transformação social. Então, e a análise que a gente precisa fazer é sobre o poder sexual masculino. Não tem outra análise que a gente possa fazer. Isso significa que a gente precisa, sim, rever as nossas atitudes pessoais, porque elas se refletem na sociedade e elas refletem a sociedade. Né? sim. A gente está apertada de tempo, eu acho, Sim, Bruna. sim, falta os últimos 5 minutos. Eu só queria fazer uma analogia que eu acho que as pessoas entendem bem. Então, quando a gente fala de escolha e de liberalismo, a gente critica a ideia de que as nossas escolhas são formadas no vácuo, né? Então, assim, nós somos socializadas, nós somos o tempo inteiro bombardeadas de informações e de discursos, de narrativas diferentes, que buscam nos inserir na sociedade no lugar de mulher, né? Então, o lugar da pessoa que não questiona, o lugar da pessoa que não é um sujeito de direito, o lugar da pessoa que tá lá para ser dominada sexualmente, certo? Por que a gente aceita, por que é tão fácil para a gente engolir o discurso de que uma mulher que é criada para ser mulher, que é criada numa sociedade patriarcal, tem escolha, mas é fácil para a gente entender, por exemplo, que uma pessoa pobre, que, por exemplo, nasce numa favela, que vive a vida inteira na pobreza, em restrição de direitos, por que a gente entende que essa pessoa recorra, por exemplo, à criminalidade? Por que a gente entende que essa pessoa recorra a formas ilegais, informais de se sustentar, de sobreviver? Para sobreviver, exatamente. Assim, a gente consegue entender pessoas que não têm a possibilidade de fazer escolha no sistema capitalista, por exemplo, mas a gente não consegue entender que nós, mulheres, nós também temos a nossa capacidade de escolher racionalmente muito prejudicada, porque nós somos a vida inteira socializadas para ser uma coisa que nos mutila, uma coisa que não é um ser humano, né? Então, a gente está tão alienada da nossa condição de mulher na sociedade, a gente está tão apartada da nossa condição de coletividade, que a gente não consegue fazer as análises necessárias para a nossa própria libertação, né? Aquela metáfora da rocha do horto. A gente está dentro da rocha, a gente está vendo a nossa carne apodrecer dentro da rocha, a carne das outras mulheres apodrecerem dentro da rocha, e a gente não estuda a rocha. E a gente não se preocupa em desmantelar a rocha, porque sair da rocha dói também. Dói. Isso então a gente prefere conviver com... E é por isso que eu gosto dessa metáfora, né? Porque
Para sair da rocha, você vai machucar sua mão, você vai arrancar suas unhas, você vai se ferir muito. Mas a gente também não pode se acostumar com a ideia de conviver com o cheiro de podridão dos outros corpos das mulheres enterradas na rocha, sabe? Eu acho que esse é o compromisso que as famílias precisam ter, né? De responsabilidade com as outras mulheres que estão ali também. Mas eu acho isso, acho que a gente está tão alienada. Consigo mesmas, né? Porque Sim. É um soco que você vai levar, mas que vai te libertar. Por isso que, assim, não existe você ser ex-feminista. A partir do momento em que você enxerga a realidade, não tem como voltar atrás. Então, por isso que também... Eu todo dia penso em voltar atrás, Bruno. Todo dia eu quero desistir. Por isso que a gente fala tanto da raiva, né? Por isso que a gente fala, tipo, quando você percebe a imensidão e a profundidade da nossa opressão, da nossa exploração, é impossível você não sentir raiva. É impossível você não sentir raiva de todos os homens que você conhece, de todos os homens que você já conheceu. É impossível, porque é uma situação de injustiça, uma injustiça gritante que, tipo, nos mata, nos mutila. E sentir isso é você estar em angústia, você estar em uma dor profunda, né? Quando você questiona, quando você chega nesse ponto da análise feminista, em que você percebe que as suas escolhas não foram suas, é muito dolorido. Você pensar assim, cara, eu me submeti a um relacionamento abusivo, sabe? Eu me submeti, eu tive determinada escolha profissional que foi conduzida pelas expectativas sociais de mim enquanto mulher, né? Então isso dói pra caramba, né? Mas é importante... É importante, é importante a gente lembrar que, apesar de a gente não conseguir mudar o nosso passado e não conseguir refazer aquelas escolhas que já foram feitas, a partir de hoje a gente consegue. A partir de hoje a gente tem controle sobre as nossas vidas, e é isso que importa, sabe? É por isso que a gente luta, é por isso que a gente insiste tanto na organização feminista, porque a partir do momento em que a gente toma os nossos destinos com as nossas mãos, a gente consegue fazer alguma diferença, né? Tá bom. Eu gostei dessa. Não quero mais falar nada, não. Tava na hora também da gente fazer os anúncios finais, né? Amanhã, então, a gente vai ter mais uma live comigo e com a Diotima, com a Elo, né? Que falou ontem com a Mel sobre religião. A gente vai falar um pouco sobre histórias e sociedades de mulheres. A ideia é a gente conversar um pouco sobre possibilidades de existência de mulheres, antipatriarcado, né? O que a gente precisa fazer, se existe possibilidade de viver entre mulheres de uma forma não patriarcal, né? Tem tudo a ver com o que a gente está discutindo agora, né? De nossas escolhas, né? De fazer diferente. Então, amanhã, às 7h, a nossa live final vai ser no sábado, sobre casamento e abolição da família. A gente está aos poucos baixando tudo pro YouTube, mas as nossas lives também, a maioria está lá no IGTV, né? E eu acho que é isso. A live sobre religião está salva no nosso IGTV mesmo. Está lá disponível para vocês assistirem, a gente está colocando aos poucos. Aí, se vocês tiverem dúvidas, tiverem sugestões, a gente vai fazer uma nova bateria de lives a partir da semana que vem também, com novos temas. E aí a gente aceita sugestões do que vocês gostariam que a gente falasse. Beleza, gente? Boa. Agradecemos aí em torno aí de 50, 60 guerreiras que ouviram a gente nessa conversa de bar aqui hoje. É isso aí, continuamos juntas. Beijos, gente. Até mais. Valeu, galera.